O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Agropauta Entrevista aqui no nosso Agropauta Web TV, o canal da AgroEffect do YouTube, trazendo muitos convidados especiais nessa temporada, mais do que especial dos nossos 10 anos de atividades. Então, para não perder nada do que acontece aqui, aquele botãozinho de sempre ali, de inscreva-se, faz a tua inscrição, clica nele, clica também no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum lance do que acontece por aqui. Também dá o joinha, que isso nos ajuda bastante também. Lembra também nosso Instagram ali, o AgroEFF, vai passando na barrinha aqui embaixo o nosso endereço, com muitos cortes dessa entrevista, de outras entrevistas, outros conteúdos, e também no nosso Spotify, essa entrevista em áudio, boletins, nosso programa de rádio, muitos conteúdos para vocês. Nós vamos falar hoje sobre planejamento nas propriedades, o produtor que precisa cada vez mais se profissionalizar e se especializar. Para isso, está conosco aqui o Márcio Gonçalves, que é consultor e fundador da Cria Valor. Márcio, prazer te ter aqui conosco. O prazer é todo nosso aqui, o prazer é retomar essa conversa com vocês, Nestor. Bom, Márcio, primeiramente, planejamento, né? A gente sabe que o produtor aí hoje não é mais só aquele que bota lá a semente no campo, que depois colhe, mas ele precisa de muitas variáveis, né? Como é que hoje tu vê assim, esse produtor se profissionalizando cada vez mais, buscando aí, tendo que ser diversas funções em uma só? 90% das empresas, de modo geral, tanto do agro quanto de uma percepção mais ampla, são formadas por técnicos, ou seja, é um engenheiro que montou uma indústria, né, ou é um autodidata que, apaixonado pelo seu ofício, torna-se empresário, né? E na cadeia primária do agro é a mesma coisa, é um agricultor apaixonado, né, com as suas técnicas, habilidades, acaba se tornando, em função do volume vultoso da sua atividade, acaba tendo que se tornar empresário, né? Então, cada vez mais o tema planejamento, né? A gente está vivendo em momentos de uma potencial aumento de impostos, né? E aí nós planejarmos aquelas variáveis que a gente consegue controlar, que são aquelas da porta para dentro, né? Da porteira para dentro, tornam-se cada vez mais importantes em 3 grandes aspectos: no negócio, na família e no patrimônio. Pois bem, eu estava assistindo esses tempos até uma palestra, né, de um especialista, um tempo atrás, que falava justamente disso, que o produtor hoje ele tem que ser o economista, ele tem que ser o marqueteiro dele próprio, ele tem que ser um meteorologista, né? Então, ele precisa estar por dentro de todas essas variáveis, controlar todas essas variáveis para que possa tocar o negócio dele, né? Porque tem aquela velha frase, né? Que também, a gente falando, por exemplo, de clima, né? Que foi uma coisa que, nos últimos anos, foi muito castigado aqui no Rio Grande do Sul, que é aquela famosa frase: em uma indústria a céu aberto, ele precisa estar de olho, né? Então, a gente reitera cada vez mais, né, essa questão do planejamento, né? Então, tem algumas variáveis que a gente consegue controlar,
o próprio clima, a gente consegue ter uma previsibilidade, né? Mesmo com algumas margens de erro, a gente consegue ver se vai ser El Niño, se vai ser Laninha, e com base nisso, né, o que a gente vai priorizar em termos de atividade econômica, né? A gente vê também muito forte a questão das empresas familiares, né? E essa importância de preparar a próxima geração, né? Planejar a próxima geração. Então, né, o Churchill, né, ex-presidente americano, dizia, né, tem duas certezas no mundo, né, os impostos e a nossa falta, né, a gente vai morrer um dia, né? Então, por que, né, deixar para esse momento tão difícil, né, tão conturbado, que é o momento de que algum ente querido, até mesmo o nosso diretor, o chefe da nossa empresa, venha a faltar, né? E aí já é um momento difícil, complicado, envolve emoções ali, e ainda tem que tratar questões que vão impactar basicamente no financeiro, na estrutura da empresa. Então, planejar isso de antemão, sabendo que vai, em dado momento, acontecer de alguém importante na família ou na estrutura do negócio vir a faltar, esse planejamento vai reduzir os impactos na atividade principal do agronegócio. Falaste bem, né? A questão de sucessão aí, né? Tanto não só de família como dos herdeiros, como também dentro dessa estrutura, como disseste, de uma empresa, né? Mas focando mais nessa questão da sucessão familiar, que também é um tema aí que a Cria Valor trabalha bastante. Como é que isso também vem sendo vencido ao longo dos anos, ainda mais que a gente vê aí tecnologia toda embarcada chegando no campo, os jovens querendo muitas vezes ficar agora porque tem essas condições? É bem importante, tu colocou um impacto positivo desse processo, foi essa migração, né, esse retorno dos jovens que saíram do interior, foram estudar nos grandes centros, né, aqui no sul, foram para Ijuí, foram para Passo Fundo, foram para Santa Maria, Pelotas, Caxias do Sul, e Porto Alegre, né, foram retornando para casa com toda essa bagagem de tecnologia, de gestão, de boas práticas, tanto de gestão quanto as melhores práticas de governança. Então, a gente percebe essa geração, né, sucessória, que está pensando, né, como vai ser, como deve ser, né, preparado o negócio para quando eles forem assumir, né? E nós aqui na Cria Valor, já destacou, a gente tem trabalhado bastante essa preparação dos membros de família empresária, né? Seja com mentoria, seja com workshops focado para as famílias empresárias, mas essa preocupação muito latente de como é que vai estar, né, preparada a minha geração subsequente à atual gestão, né? Eles estão preparados, eles estão educados, eles pensam no planejamento, eles entendem do negócio, né? A gente tem basicamente dois perfis, né? Aquele herdeiro que quer tocar o negócio, que se envolve, que tem essa aptidão ou foi estimulado porque de fato gosta, mas também tem aquele que estudou, que tem a sua atividade profissional longe da atividade da família, é um médico, é um advogado, é um funcionário público, profissional liberal, tem as suas atividades, mas esse também tem que conhecer de todo o planejamento, das vontades do negócio familiar, para ele ficar tranquilo, né? Para ele ter essa previsibilidade de quanto, né, esse negócio pode impactar positivamente, né, na distribuição dos dividendos ou negativamente com o negócio formal, né? Qual é a estratégia, né? Quanto isso pode ou não onerar as partes envolvidas, que são os herdeiros, né? Então é um tema bem importante, né? Não existe receita de bolo, cada família tem a sua complexidade, e é esse trabalho que a gente se propõe a fazer, principalmente na cadeia do agronegócio. Bom, mas também falaste da questão aí de impostos, né? Agora nós temos aí, especialmente no Rio Grande do Sul, toda uma polêmica envolvendo, né, a questão de impostos, mas tanto municipais quanto federais também a gente vê muitas vezes essa variante ocorrer. E o agronegócio não está longe disso, né? E muitas vezes a gente sabe que um determinado aumento ele pode impactar totalmente aquele negócio, né? Como é que o produtor também ele tem que ficar
preparado dentro dessas variáveis? O entender, né, o seu macro processo, né, o processo do seu negócio, lá, as entradas, né? A gente tem aqui um método bem simples, objetivo, a gente separa o negócio em 3 grandes momentos, né? O comprar bem, o produzir bem, né? O transformar, o servir bem, né? Ser uma empresa de serviço, e o vender bem. Então, quando a gente começa a entender, né, quais são as variáveis que compõem, né, e contribuem ou prejudicam esse processo, a gente começa a ter maior entendimento do negócio. Então, essa variável, né, imposto, né, taxas e tudo mais, impactam todo o processo. No processo de compra, né, de insumos, de implementos, de agroquímicos, né, até lá no final, porque eu estou sendo taxado nos insumos que eu adquiro e provavelmente vou taxar, né, o meu consumidor final. E, ao fim e ao cabo, quem se prejudica é a sociedade, né, porque normalmente, né, quando é possível, a gente repassa, né, a cadeia produtiva repassa esses encargos, esses pesos, né, do impacto taxativo do Estado para a sociedade. Então, né, a gente vai ter impacto direto aí, caso, né, tomara que não se desenrole nesse caminho de aumento de impostos, mas vai impactar, na cesta básica, né, que impacta quem tem menos poder aquisitivo, né? Isso impacta também não só o produtor, mas como o consumidor lá na ponta, né? Outra coisa também que sempre impacta, né, Márcio, essas variáveis de preços, né? Tanto do produto inicial, como os insumos, como também do produto final, que é a commodity, né? Muitas vezes a gente vê aí altos preços de commodities, o produtor está indo bem, mas aquele custo está alto, ou então o preço está alto e o custo está adequado, ou às vezes até o contrário, né? O que é pior também, que muitas vezes o preço da commodity está baixo, mas o produtor lá gastou no início da safra um alto custo de produção, né? Isso também é algo que o produtor dele tem que ficar sempre atento, alerta a esses custos de produção. Tem muita gente que diz, né, que o produtor deve olhar os seus próprios custos de produção para poder fazer a gestão do seu negócio. É isso. E aí, né, a gente fala muito de pessoas e de processos, mas um ponto fundamental que reforça essa tua colocação é como é que eu vou conseguir ajudar um produtor rural que me liga e fala assim: Márcio, e aí, tá bom de vender a soja, o arroz, o gado? Vendo ou não vendo? Eu falo: tchê, eu preciso que tu saibas me dizer qual é o teu custo por quilo de proteína animal, né, produzida, teu custo por hectare, ou teu custo por saca, né, da commodity que está produzindo. Só daí que eu vou conseguir dizer se tu vende ou não vende. Ó, se teu custo está em torno de R$100 e a soja está 140 e o arroz está 100 e alguma coisa, e tu precisa pagar uma conta, ok? Mas, de novo, a gente volta a falar de planejamento, né? Ou seja, quais são as tuas metas, né? Quais são as tuas vontades, as tuas necessidades. Eu preciso pagar um custeio, eu preciso trocar maquinário, eu tenho vontades, né? Vamos falar da família, de viajar, de fazer alguma coisa. Se tudo isso vem da atividade empresarial, né? Do nosso ofício aqui de produzir alimentos, como é que isso tem que estar lá na frente, né? Tem que estar planejado esse desembolso, e a gente tem que controlar, tem que ver, né, qual é o melhor momento. E aí volto a falar do planejamento e de se dar abertura, né, de se criar momentos para se conversar com a família e de ouvir, muitas vezes, esse jovem que veio da cidade grande, que traz informações da possibilidade, né, de por que não exportar, por que não fazer um hedge, né, uma trava num percentual do valor da commodity que a gente está trabalhando. Então, são temas para muitos inovadores, né, e que a gente sempre diz: tchê, não precisa comprometer 50%, 60% da tua produção. Roda um piloto, faz uma pequena amostra, né, tanto para a questão de vender, né, de se proteger com algumas travas, mas também na própria cultura, né? A gente teve a pandemia aí, que fez com que houvesse um boom da agricultura mais natural, né? Então, assim, em nenhum momento eu falei para um cliente meu, dizer: não, agora vai 100% para essas alternativas biológicas, né?
Não, pega aqui, tu tem 1.000 hectares, pega 20 hectares, 200 hectares, começa a rodar. Deu certo, é viável? Bom, imagina isso numa escala maior. E aí tu vai gradativamente aprendendo, aprimorando e, né, com base num planejamento, vendo esse resultado, se está acontecendo, se não aconteceu a contento, foi 20%, foi 30% da tua área. Né? Então, assim, esse planejamento, e, de novo, né, isso vai muito de família para família, tem família que é avessa a risco, né, só dá um passo depois que os outros fizeram, tem outras que são empreendedoras, são mais sedentas para o risco, e quem corre risco normalmente colhe mais resultados, né? Está mais suscetível a variações mais exponenciais, né? Mas só, né, a gente tem que conhecer e conversar com as famílias, né? Márcio, quero te agradecer aqui a tua disponibilidade, as tuas informações sempre pertinentes e importantes aqui para o produtor. Muito obrigado por estar conosco aqui. Obrigado, Nestor. Conta sempre com a gente, né? A gente tem esse propósito aí de criar valor para a cadeia do agro, para as famílias, basicamente para as pessoas, né? Pessoas melhores, a gente consegue ter um país melhor para todos nós aí. Tudo bem, nós falamos com o Márcio Gonçalves, da Cria Valor, fundador da Cria Valor, consultor, trazendo essas informações importantes sobre planejamento das famílias e do produtor. Lembrando aquele checklist, YouTube, também o Spotify, o nosso Instagram e todas as redes sociais. Contem conosco lá e aproveitem o nosso conteúdo. O Agropauta Entrevista vai ficando por aqui. Nós voltamos numa próxima oportunidade com mais um episódio para vocês. Tchau, tchau.